A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal para um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 3. Quero aqui agradecer a Deus por cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal, que Deus continue abençoando as vossas vidas, curta nossos vídeos, comente e, se for possível, compartilhe esse canal com mais uma pessoa, que esse canal é canal de estudo da Palavra de Deus, né? Que não é um canal de fofoca, nem de falar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Então, hoje, um breve estudo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 3, que tem como tema o chamado ao arrependimento e à restauração. Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 3, que diz assim para nós: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou a nós e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Tá vendo? Então, o conselho de Oséias para o povo de Israel, que estava ali vivendo, né, totalmente em pecado, é que o povo conhecesse e prosseguisse em conhecer o Senhor, que assim deve ser feito. Nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Ele foi quem enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para perdoar todos os meus pecados. E aqui o povo de Israel está vivendo completamente afastado de Deus. Aí Oséias convida eles para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso que o tema é o chamado ao arrependimento e à restauração. A introdução desse breve estudo diz assim: o livro de Oséias é um dos profetas menores, mas com uma mensagem poderosa sobre o amor de Deus, a infidelidade de Israel e a oportunidade de restauração. No capítulo 6, o profeta apresenta um apelo sincero ao povo, convidando-os ao arrependimento e à renovação espiritual. O contexto histórico desse livro mostra que Israel esteve em um período de decadência moral e espiritual. Né? Israel estava vivendo dessa forma, um período de decadência moral e espiritual. E Deus, através de Oséias, oferece uma chance de restaurar a comunhão com Ele. Os versículos de 1 a 3 são um convite a voltar-se para o Senhor, confiando em sua misericórdia, sabedoria e poder de cura. Tá? É isso que Deus, através de Oséias, está fazendo. Convidando ao povo, né, ao arrependimento. Convidando ao povo, né, a ser restaurado e a ter comunhão com Deus. Por isso que ele diz aqui, olha, e Deus, através de Oséias, oferece uma chance de restaurar a comunhão com Ele. Né? Porque Deus ele faz assim com todo mundo. Deus ele sempre vai nos conceder a oportunidade de sermos restaurados por Ele e de voltarmos a ter comunhão com Ele. O que cabe a nós é irmos até Deus, é buscar a Deus, conhecer a Deus, né? Para que nós possamos voltar a ter uma comunhão com Ele. O primeiro ponto diz assim: o chamado ao arrependimento, né? Que ele diz: vinde e voltemos para o Senhor. Oséias inicia com um apelo direto e urgente. O povo de Israel, afastado de Deus por suas idolatrias e pecados, precisa se voltar para o Senhor. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Reconhecer a nossa transgressão e desejar voltar à comunhão com Deus é essencial para que experimentemos a sua graça e restauração. O Senhor sempre nos chama a voltar, independente do quão longe estejamos dele. Né? Às vezes a pessoa foi muito longe, né, de Deus, mas Deus convida a voltar. E olha, volta, vem, eu estou te esperando, teu lugar ainda está aqui, volta para os meus braços. Né? Foi o que o Filho de Deus estava fazendo aqui, convidando o povo a voltar, mesmo o povo estando longe, mesmo estando o povo indo pelo caminho da idolatria, indo pelo caminho do pecado, mas Deus diz: olha, volta, eu ainda tenho algo com vocês, então volta, se arrepende. E da mesma forma ele faz hoje. Hoje, se tem alguém que estiver longe, ele está ali convidando a voltar para ele, convidando você ao primeiro amor. Então, se você estiver longe, volte. Ele te ama e ele quer te salvar, quer te perdoar e quer escrever o teu nome no livro da vida.
Segundo ponto, a promessa de cura e restauração. Verso 1 a 2. Porque ele despedaçou e nos sarará. Ele feriu e nos ligará as feridas. Depois de 2 dias nos vivificará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Veja que mesmo Deus despedaçando, esse mesmo Deus vai sarar eles. Esse mesmo Deus, né, vai ligar as feridas. E depois de 2 dias vai vivificar eles. E ao terceiro dia vai levantar eles, né? E eles vão que viver diante dele. Aí ele diz: Deus, apesar de ter permitido que o povo de Israel experimentasse dificuldades devido ao seu pecado, tem um coração cheio de misericórdia. Ele promete curar e restaurar. O sofrimento de Israel não é eterno, pois Deus tem poder de vivificar e levantar o seu povo. Assim como ele promete fazer em relação aos que se arrependem, a restauração de Deus é completa e traz nova vida. O terceiro dia, à luz da ideia de um novo começo, simbolizando a ressurreição e o poder de Deus para trazer vida onde havia morte. É porque eles estavam mortos, né? Porque estavam em pecado. Mas Deus promete que ao terceiro dia eles iam viver, né? Viveremos diante dele e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, porque eles estavam mortos, eles estavam no pecado. Mas Deus mesmo assim promete a ele que ao terceiro dia eles iam se levantar. Por isso que ele diz, ao terceiro dia alude a ideia de um novo começo, né? Que eles iam começar tudo de novo diante de Deus, simbolizando a ressurreição e o poder de Deus para trazer vida onde havia morte. Estavam mortos, mas Deus ainda concede a ele o quê? Vida, restaurando eles totalmente. Porque Deus faz assim, Deus não quer que ninguém se perca, ele quer salvar a todos. Mesmo que o povo andando em pecado, mas Deus ainda transmite a eles uma promessa de vida e de cura, porque é isso que ele faz conosco. Mesmo nós estamos distantes, mas ele ainda nos promete vida, porque quem está distante de Deus por conta do pecado está morto. Mas quando ele volta para Deus, ele é vivificado, ele nasce de novo. Então é Deus dando mais uma chance a ele. Então aqueles que estão mortos por conta do pecado, né, devem se esforçar para voltar para o primeiro amor, para se voltar para Deus, para terem vida novamente, porque o pecado ele só traz o quê? Morte. Terceiro, o convite ao conhecimento profundo de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O convite do profeta é para um conhecimento íntimo e contínuo de Deus. Não basta conhecer a Deus superficialmente, mas é necessário buscar a sua vontade, entender os seus caminhos e andar em seus estatutos. Esse conhecimento não é apenas intelectual, mas relacional. Quando realmente buscamos a Deus, nossa vida se transforma, pois Ele se revela a nós de maneira profunda e pessoal. É quando nós buscamos a Ele, né? Ele transforma a nossa vida. E transforma a nossa vida para melhor. O que estava torto, Ele apruma. O que estava errado, Ele corrige. E Ele transforma a nossa vida para melhor, como só Ele mesmo pode fazer. Por isso que nós devemos conhecer, prosseguir conhecendo, se aproximar, se aprofundar mais a respeito de Deus. Porque Deus ele só tem o melhor para nós. E Ele só quer o melhor para nossas vidas. Por isso que nós temos que voltar. Se nós estamos muito distantes de Deus, nós devemos voltar. Voltar e conhecer mais dEle. Quarto, a promessa de bênção abundante. Como a alva será a sua saída. Ele nos virá como uma chuva seródia que rega a terra. O profeta nos dá a imagem da luz do amanhecer e da chuva que refresca a terra. Estas são as promessas de vitórias abundantes para aqueles que se arrependem e buscam a Deus. A alva ou amanhecer traz claramente luz e direção. A chuva seródia simboliza a graça de Deus, que cai abundantemente e revigora nossas vidas espirituais. Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele promete nos restaurar, nos guiar e nos abençoar com a sua presença. É isso que Deus faz, né? Porque quando nós buscamos Ele de coração, Ele vai nos abençoar, né? Ele vai nos abençoar, Ele vai nos restaurar, né? E vai o quê? Nos abençoar com a sua presença. A sua presença através de quem? Do Espírito Santo,
que vai estar sobre nós, nos ajudando, nos guiando, né? Nos orientando. E a presença dele é essa, o Espírito Santo. Porque quando ele promete, né, como uma alva, né, é o quê? É a luz de Cristo. Que Cristo é a luz do mundo. Essa luz, a luz do mundo que é Cristo, que vai estar sempre conosco, sempre ali, no momento mais difícil, nos ajudando, no momento mais difícil, nos confortando, no momento mais difícil, nos consolando. Então, nós devemos, né? Isso é o quê? É a promessa de bênção. Mesmo a gente ter passado por bastante dificuldade, mesmo a gente tão afastado dos caminhos de Deus, mas quando volta, ele ainda tem bênção reservada para nós. O que cabe a nós é nos aproximarmos dele cada vez mais. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque o Senhor ele está aí, querendo salvar, querendo restaurar, querendo abençoar, querendo fazer tudo pelo homem. Mas o homem muitas vezes não quer, rejeita, prefere se enveredar pelo caminho do erro do que se enveredar pelo caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Para concluir, Osés capítulo 6, versículo 3, nos apresenta um poderoso convite para voltarmos ao Senhor com um coração contrito e humilde. O arrependimento é a chave para experimentar a restauração que Deus oferece. E Ele promete curar nossas feridas, nos vivificar e nos abençoar com sua presença abundante. O conhecimento de Deus, não superficial, mas profundo e contínuo, é a base de uma vida transformada. Que possamos responder a esse chamado com sinceridade, buscando a Deus de todo o coração e confiando em sua infinita misericórdia para nos restaurar, tá vendo? É isso que a gente deve fazer, confiar, voltar e confiar na infinita misericórdia de Deus para que nós possamos ser restaurados. Porque só quem pode restaurar o homem é Deus. Mesmo o homem estando lá no pecado, mas Deus ainda tem promessa de salvação para o homem. Deus ainda tem promessa de restaurar o homem. Deus ainda tem promessa para abençoar o homem. Cabe ao homem voltar. Se ele estava longe, ele se aproxime. Se ele está distante, ele chegue para perto. Porque Deus ele quer abençoar todos. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que diz, o chamado, ele nos chama ao arrependimento. E nesse arrependimento, se for um arrependimento sincero, vai ter o quê? Restauração. Então, que nós possamos ouvir o chamado de Deus, voltar para Ele se nós estivermos longe, com o coração aberto, com o coração sincero, para que nós possamos ser restaurados. Então, se você está longe, volte. Volte, porque Jesus ele quer te restaurar e quer te abençoar. Amém?